Oi, galera do bem, e agora vamos iniciar um novo assunto, né? A gente vai falar sobre o poder executivo, que vai aí do artigo 76 a 91. Menor dos poderes, no sentido não de hierarquia, né? Porque não há hierarquia, mas no sentido de informações para o concurseiro. E o mais fácil de todos, todo mundo conhece o poder executivo. Você vai ver nesse momento inicial que as regras do sistema eleitoral, que as regras de substituição e sucessão, você vai ver tudo isso, todo mundo já sabe. Então, ó, pegar aí o caput do artigo 76, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, pelo amor de Deus, pelo presidente, não é pelo vice e pelos ministros de Estado, tá? Pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Malu, e o vice? O vice, quando se trata de sistema eleitoral, ele nem eleito é. Olha o que é que diz o parágrafo 1º aqui do artigo 77. A eleição do presidente da República importará do vice, presidente com ele registrado. Então ele nem eleito não é. Aliás, ninguém nunca sabe cadê este vice. Alguns vices a gente conhece só porque ele já era conhecido, né? Porque, na verdade, se a gente for ver os vices... Você sabe quem é um vice do seu governador? Você sabe? Né? Se você souber, isso é um milagre. O vice-prefeito, você sabe o que é o vice-prefeito? Gente, maluco quer dizer que o vice, meu filho, o vice acaba passando no meio da rua, é a mesma coisa. Considerando que a própria Constituição, olha só o detalhe. Sabe onde estão as atribuições do ministro de Estado? Você sabe que ministro de Estado é de livre nomeação e livre exoneração do presidente. Inclusive está aqui, ó, no artigo 84. Vamos para lá. Olha só. Tá aqui bonitinho. Aqui, ó. Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. Aí você não pode estudar esse dispositivo sem o artigo 87. Vamos lá para o artigo 87, olha só o que ele diz. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Tem que ser maior de 21 anos, está no exercício dos direitos políticos. Inclusive, a gente sabe que o único ministro, artigo 12, parágrafo 3º, que tem que ser brasileiro nato, o resto pode ser naturalizado, é o ministro do Estado de Defesa. Pronto. No parágrafo único, que é aqui que eu quero chegar, compete aos ministros de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração direta federal na área de sua competência e referendar, isso aqui é o mais importante, referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, eles expedem as resoluções. Apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Só isso. Agora, onde estão as atribuições do ministro? Aqui, na própria Constituição. Sabe onde está a de vice? Oh, vergonha. Por isso que vice e ascaba é a mesma coisa. Olha aqui, gente, o pobre do vice. Artigo 79, parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, não vai estar nem na Constituição, auxiliará o presidente sempre que por ele for convocado para as missões especiais. Pronto. O bichinho, as atribuições do vice vão ser objeto de lei complementar, infraconstitucional. As de ministro estão na Constituição Federal. Olha a desmoralização desse pobre. Aliás, o vice é alguma coisa quando ele está no lugar do presidente, né? Isso é triste. Mas tudo bem, volta para cá. Tudo bem. Como são as regras de eleição para o chefe do Poder Executivo Federal? Ó, a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, ao ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Então, isso aí você já sabe. Inclusive, a gente vai às urnas,
toda a vida no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, se houver segundo turno. E quando é que não há segundo turno? Já está aqui a resposta no parágrafo 2º, ó. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos não computados, os em brancos e os nulos. Inclusive, se parar bem aqui, a questão fica errada. Porque tem que colocar não computados os em brancos ou os nulos, ou colocar votos válidos. Certo? Cuidado com essa pegadinha famosa da letra da Constituição. O parágrafo 3º vai dizer praticamente a mesma coisa. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, porque não computa nem os em brancos e nem os nulos. Cuidado com isso aqui, tá, gente? Malu, peraí. A gente segue a regra do CAPT do 77, que é no primeiro domingo e no último domingo, ou a gente segue a regra do parágrafo 3º, que ele diz que far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado. Como é que se dá isso aí? Na verdade, eu prefiro acreditar que isso foi um equívoco do legislador. Aliás, eu estou para escrever um livro. Os equívocos do Poder Legislativo na promulgação, na elaboração da Constituição Federal de 1988. Eu vou ficar rica, viu? Se eu escrever, eu vou ficar rica. Aliás, não vai ser um livro só com a letra da Constituição, vai ser um livro de piada, gente. Misericórdia. Então, preste atenção nesse detalhe. Na verdade, o artigo 77, ele foi modificado, tá aqui, ó, redação dada pela emenda constitucional número 16, porque, na verdade, se seguiu o parágrafo 3º, antes de 97. Veio a emenda 16 e colocou essa história de se votar no primeiro domingo e no último domingo. Só que essa emenda esqueceu de mudar o parágrafo 3º. Mas se cair na prova, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, você vai colocar certo, porque está no parágrafo 3º. Mas foi um equívoco do legislador. Tudo bem. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Tá? E aí, se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, é igual a concurso público, qualificar-se ao mais idoso. Pronto. No artigo 78, ele vai falar da posse do presidente, do compromisso dele. Olha só, o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional. Que dia que inicia o mandato de presidente? Está aqui no artigo 82. Olha o 82. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. E quando é que termina o do antecessor? Aí é normal você dizer 31 de dezembro. Não, é 1º de janeiro. Quem é que vai passar a faixa, meu povo? Se ele não for ainda o presidente, né? Então acaba no dia que começa o do outro. Na hora que passa a faixa. Tá, Malu? Entendi. Agora, ó, voltando aqui para o dispositivo. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional. Que sessão? Se ele botar aqui, sessão ordinária. Sessão ordinária do Congresso Nacional, vai estar certo? Não, porque é sessão extraordinária. Artigo 57, parágrafo 6º, inciso 1. Aprenda a relacionar, porque a prova faz isso com você. Relaciona. Então, ó, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se decorrer 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, Malu, ele pode assumir até depois de 10 dias. Pode, desde que haja motivo de força maior. Tá? Artigo 79,
substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Cuidado, gente, não confundir substituição com sucessão. Substituição é temporária, sucessão é até o final do mandato, tá? Então, cuidado com isso. O vice, ele é o primeiro substituto e o sucessor do presidente. Agora, se vagar o cargo de presidente e de vice, quem é que sucede? Aí a sua cara, eu tenho certeza que você falou aí, eu nem ouvi, mas eu tenho certeza. O presidente da Câmara, tá errado. Ou então a pessoa disse, o presidente do Senado, tá errado. O presidente do STF, tá errado também, porque eles não sucedem. Eu acabei de explicar. Eles substituem nessa ordem, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Quem vai suceder é quem foi eleito das eleições, porque vai ter eleições. Vagando o cargo de presidente e vice-presidente, teremos novas eleições. Isso é fato, isso é conclusivo. Como assim, Malu? Vem pra cá. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Isso é substituição. O presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Nessa ordem. Artigo 81. Aí aqui é a sucessão, porque teremos novas eleições. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, faz-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. E aqui, quando a vacância dos dois cargos ocorrerem no primeiro biênio do mandato. São 4 anos de mandato, ocorrerem no primeiro biênio, nos 2 primeiros anos. Por quê? Porque dá tempo da eleição feita pela Justiça Eleitoral. Dá tempo de fazer. E são 90 dias, porque em tese é mais difícil convocar o povo. Agora, se essas vacâncias ocorrerem no segundo biênio do mandato, nos últimos 2 anos do mandato presidencial, olha só o que é que ocorre. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Minha gente, eleições indiretas. Aí, como é mais fácil convocar o Congresso, 30 dias. Memoriza o prazo também, tá? Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Então, os sucessores são esses, aquele que vai ganhar a eleição. O presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF vão substituir. É diferente. Artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Cuidado, gente, que é o presidente e o vice. Apesar do vice não valer as cabras passando no meio da rua, mas ele precisa pedir autorização do Congresso para se ausentar do país por período superior a 15 dias. Não é só o presidente, tá? Caiu isso na prova, a pessoa chegou para mim e disse, professora, eu me lembrar do presidente, mas do vice. Meu filho, ninguém se lembra do vice. Não é só você, não. Agora, nós vamos para as questões. Temos 2 questões aí só sobre essa parte inicial aí do Poder Executivo. Afrontaria a Constituição Federal dispositivo de Constituição Estadual que previsse que a ausência do país, do governador e do vice-governador por qualquer prazo, dependeria de prévia licença da Assembleia Legislativa. Sim, eu acho que eu tenho aqui até a decisão. Tenho. Ação direta de inconstitucionalidade, eu não coloquei para vocês, mas é a ação direta de constitucionalidade 738. O que ela diz? Afrontaria os princípios constitucionais da harmonia e independência e também, deixa eu ver o que ele diz aqui, a liberdade, já sei. Afrontaria os princípios constitucionais da harmonia e independência entre os poderes e a liberdade
da locomoção. Então, o STF entendeu nessa ação direta de inconstitucionalidade que dispositivo de uma Constituição estadual que previsse que a ausência do país do governador e do vice-governador por qualquer prazo dependeria de prévia licença, afrontaria aí realmente os princípios constitucionais da harmonia e independência entre os poderes e a liberdade de locomoção. Então, certo item afrontaria, segundo a decisão do STF, nessa ação direta de constitucionalidade 738. Questão 2. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do STF. Certíssimo item. A gente viu aí no próprio artigo da Constituição, artigo 80. 81. Não, 80. Quer ver? 80. Exatamente. Exatamente. O que mais? Agora vamos estudar mais, né? Porque isso aqui foram só 2 questões sobre isso. Atribuições do presidente da República. Atribuições. Compete privativamente ao presidente da República. Vou dar uma ótima notícia para vocês. As atribuições do presidente são as mais fáceis, porque elas são óbvias, ou então todas vocês já sabem, porque a gente foi comparando com o legislativo na época que a gente estava estudando legislativo. Tem muita relação, certo? Malu, são 27 incisos. Não, são 27 não, são 26. O 27º, se você olhar aí, é só para dizer que, além desses, podem existir outros, ó. 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Para dizer que o rol não é taxativo. O rol é exemplificativo. E aí a gente volta para cá. As atribuições do presidente. Vamos lá. Compete privativamente ao presidente da República, nomear e exonerar os ministros de Estado, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Que nenhuma dúvida. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. A gente estudou o processo legislativo. Por exemplo, o presidente da República pode iniciar uma lei ordinária, uma lei complementar? Pode, a gente viu no caput do artigo 61, viu, inclusive no parágrafo 1º, que existem matérias que são de iniciativa privativa dele, tá? Então, não tem dúvida. Emenda constitucional, a gente viu lá no artigo 60 que o presidente pode propor uma emenda constitucional. A lei delegada é ele que pede, é ele que vai fazer. Medida provisória está aqui no inciso 26. Olha aqui o inciso 26. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Então, tranquilo isso. Então, Malu, o que é que o presidente não inicia? Decreto legislativo e resolução. Aquela que pode ser expedida de acordo com o artigo 59 pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado. Pronto, o resto ele inicia. E esses 3 incisos aqui, ó, é tudo sobre processo legislativo. Sancionar, presidente que sanciona. Promulgar, Malu, o presidente aqui sempre promulga? Não. A gente viu no artigo 66, parágrafo 7º, deixa eu só conferir se é o parágrafo 7º mesmo, que quando, no caso de sanção tácita ou derrubada do veto, o presidente da República pode não promulgar e passar para o presidente do Senado. Se ele não promulgar, deixa eu pegar aqui, artigo 66, parágrafo 7º, exatamente. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará. E se este não fizer igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Então, ele nem sempre promulga. Além do que, emenda constitucional também ele não promulga. Lembra disso? Sempre faz essa junção. A emenda constitucional está lá no artigo 60, parágrafo 3º, que quem vai promulgar é a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Ele também não promulga decreto legislativo e resolução. Tá?
E fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Lembrando que essa parte aqui, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, é o decreto regulamentar expedido pelo presidente, que não passa pelo processo legislativo, é lei em sentido material, e para sua fiel execução. Fiel execução de quê? Da lei. Então, aqui é o decreto regulamentar. Que é como se ficasse assim, gente, a Constituição Federal, aqui uma lei ordinária, por exemplo, e aqui o decreto regulamentar. Ele é infralegal. Ele não é ato normativo primário, ele é ato normativo secundário. E ele regula matéria de lei. Ou seja, em regra, ele sofre um controle de legalidade, não de constitucionalidade. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Isso aqui faz parte do processo legislativo que a gente já tinha estudado e a gente já sabia. Compete privativamente também ao presidente da República dispor, mediante decreto sobre, aqui é o chamado decreto autônomo. Olha, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Pelo amor de Deus, não confundir esse órgãos com cargos. Órgão só se cria e se extingue por lei. Artigo 88 da Constituição. Bote isso na sua cabeça. Nunca mais esqueça isso. Órgão só se cria e se extingue por lei. Então, não pode ser mediante decreto. Que mais? Dispor mediante decreto sobre extinção de funções ou cargos. Funções ou cargos públicos, mas só quando vagos. Esse é o decreto autônomo. Malu, ele é lei em sentido material ou formal? Material, porque não passa pelo processo legislativo. Mas, segundo o STF, é sim. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Olha aqui para você. Já na jurisprudência, ó, do STF, essa ação direta 1590 tem-se objeto idôneo a ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. Então, o STF entendeu que o decreto autônomo é ato normativo primário, tá? Então, não esquece desse detalhe. Embora seja lei em sentido material, porque não passa pelo processo legislativo, é ato normativo primário segundo o Supremo Tribunal Federal. Compete ao presidente manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeito a referendo do Congresso Nacional, combina com o 49, inciso 1, isso aqui. Lembrar que o presidente celebra, submete ao Congresso Nacional, o Congresso que aprova, depois volta para o presidente só para ele expedir um decreto promulgatório. Gente, interessante aqui, porque o CESP gosta muito dessa matéria, dessa coisa do sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo. O que é o sistema de governo? É a relação entre o executivo e o legislativo. No presidencialismo, ocorre uma relação de independência. E no parlamentarismo, de interdependência. Você vê que no parlamentarismo existem dois chefes, né? Porque tem o chefe de Estado e o chefe de governo, do executivo. O chefe de Estado é aquele que toma decisões de soberania, decisões externas, né? E o chefe de governo é aquele responsável pelas políticas internas. E aí você tem que lembrar que o chefe de governo pode ser um primeiro-ministro, pode ser um conselho, mas ele compõe aí, no parlamentarismo, o executivo. E tem o parlamento. O chefe de governo não tem mandato. Ele vai ser chefe de governo enquanto ele tiver a maioria do parlamento. Caiu o parlamento, caiu o chefe de governo. Então a gente realmente vê uma relação de interdependência, coisa que no executivo não tem. E o executivo, no presidencialismo, coisa que o presidencialismo não tem, não é o executivo, que o presidencialismo não tem. Inclusive, no presidencialismo, o
o chefe do executivo é exercido por uma única pessoa. Tá, mas o que o CESP gosta? Como nós adotamos o presidencialismo, não tem a distinção aqui quando é que o presidente adota, quando é que o presidente toma decisões de chefe de Estado, como é que ele toma decisões de chefe de governo. E aí quem vai falar? A doutrina fala o que quer. Eu tenho um doutrinador que sugere uma coisa, o outro sugere outra. Mas, pelas questões que eu já vi cair na prova do CESP, tem alguns incisos que você já pode reconhecer como atribuição de chefe de Estado do presidente da República. Quais, Malu? Por exemplo, o inciso 7 e 8. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeito a referendo do Congresso Nacional. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Decretar e executar a intervenção federal. Esses também. Inclusive, você não pode deixar de estudar esse dispositivo com 49, inciso 4. Lembra que cabe ao Congresso aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e autorizar a decretação do estado de sítio. Lembra desse detalhe. E quem suspende qualquer uma dessas medidas é o Congresso Nacional. Outro dia caiu na prova. Compete privativamente ao presidente da República decretar o estado de defesa, o estado de sítio, a execução federal e suspender qualquer uma dessas medidas. Aí neguinho foi lá e disse, foi quase isso que eu vi na Constituição, bota certo. Pois esse quase isso está errado. Porque quem suspende qualquer uma dessas medidas é o Congresso e não o presidente. Outro que já caiu em prova, conceder indulto e comutar penas. Conceder indulto é conceder perdãos, comutar penas, substituir penas. Ele faz isso por decreto, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E outros que o CESP já considerou como chefe de Estado, foi o inciso 19, declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional, que tem que pedir autorização do Congresso Nacional, ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, se eles estiverem de recesso. E, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Do mesmo jeito que declarar a guerra. Outro que eu já vi cair na prova do CESP, 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Foi os que eu já vi cair na prova e o CESP considerou que o presidente age como chefe de Estado. E aí eu estou dando a dica para você. Que mais? Compete também ao presidente da República remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expor a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Tranquilo. Compete ao presidente, de cara você já vê que é dele. Exercer o comando supremo das Forças Armadas. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que eles são privativos. Inclusive, a gente estudou lá no artigo 61, parágrafo 1º, que as leis que fixem o efetivo e que modificam o efetivo das Forças Armadas é de iniciativa privativa do presidente. Inciso 1. E 2, a linha F. Dá uma olhadinha lá que você vai ver isso. Tá? Nomear, sempre após a aprovação pelo Senado Federal, os ministros do STF, já vimos isso no Senado Federal, quando a gente estava estudando o artigo 52, inciso 3, e dos tribunais superiores, os governadores de território, o procurador-geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando determinado em lei. Você tem que estudar isso com o artigo 72, inciso 3. Tá? Inclusive, arguição pública, sessão, que é a sabatina do Senado Federal. Está lá no artigo 72, inciso 3. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do TCU. Lembram aqueles 3 nomeados pelo presidente?
tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Exatamente. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. Malu, aqui, passa pelo Senado Federal? Não. Por exemplo, gente, os juízes dos TRFs, TRTs, tá? Não passam pela arguição do Senado Federal. Só são nomeados pelo presidente. E mais, o advogado-geral da União, se você for para o artigo 131, parágrafo 1º, você vai ver e se surpreender que ele é de livre escolha do presidente. Não passa pelo Senado Federal, ele não precisa ser de carreira, dentre cidadãos maiores de 35 anos, tá? E não tem tempo de mandato. Fica enquanto o presidente quiser. Mas, claro, ele é o advogado da União, né? Pois é, mas para ser advogado da União tem que fazer concurso público. Mas para ser o chefe deles é de livre nomeação. Confere lá no artigo 131, você vai ver isso no parágrafo 1º. Advogado-geral da União é de livre escolha do presidente. Não passa pela arguição do Senado Federal. A gente vai parar aqui, porque eu já terminei meu tempo, mas a gente volta no próximo vídeo para continuar Poder Executivo e fechar, porque praticamente já acabou, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo.